Sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Los Andes. Depois de ficarmos 2 dias na cidade de Calama, no Chile, chegou o momento de pegar a estrada, agora sentido São Pedro de Atacama, cidade que fica a 100 quilômetros de Calama. O trajeto entre Calama e São Pedro de Atacama é repleto de belezas naturais, mas também o que chama atenção são as enormes torres eólicas para a produção de energia no deserto. Esse tipo de energia renovável está sendo cada vez mais frequente nessa região. Vejam à direita a quantidade de placas solares desta fazenda de produção de energia eólica. Então, sem dúvida, é uma atividade econômica bastante desenvolvida na região do deserto. Existem muitas curiosidades e informações interessantes sobre o deserto do Atacama, esse deserto localizado no norte do Chile, que é um dos lugares mais áridos do mundo. Algumas regiões do deserto do Atacama recebem menos que 1 milímetro de chuva por ano. Uma curiosidade é que na região do Atacama não houve um único registro significativo de chuva por 500 anos. Esta é uma estimativa que foi feita pelos cientistas, até que 2 tempestades interromperam esse ciclo, em 2015 e 2017. E aqui o primeiro radar que encontramos nas estradas chilenas. São Pedro de Atacama é um oásis no meio do deserto, conforme pode ser visto ao fundo da imagem. No lado direito é o Vale de la Luna e também bem próximo o Vale de Marte. Existem muitas produções cinematográficas que foram criadas, que foram gravadas nesta região, justamente pelo fato de que é muito semelhante à superfície do deserto com a superfície lunar e do planeta Marte. O trajeto entre Calama e São Pedro tem estrada muito boa, bem sinalizada, estrada excelente, e é um trajeto curto. Nós fizemos em pouco mais de 2 horas. O trajeto é de 100 km porque fomos parando e curtindo, contemplando a paisagem. Então ali ao fundo a cidade de São Pedro do Atacama, chegamos ainda cedo, antes do almoço, e pudemos aí curtir a cidade, conhecer na parte da tarde. Aqui, por exemplo, é uma igreja bem antiga, datada de 1540, e a Rua Caracoles, a mais famosa de São Pedro do Atacama. E no dia seguinte, fomos conhecer os famosos Geysers del Tátil. Aqui é preciso chegar bem cedo, antes do amanhecer, para que a gente possa contemplar essa maravilha da natureza. Os Geysers del Tátil estão localizados no deserto do Atacama, no Chile, e formam um dos maiores campos geotérmicos do mundo. Situados a 4.320 metros acima do nível do mar, eles são famosos por suas impressionantes explosões de vapor, que podem atingir até 10 metros de altura.
Esses fenômenos ocorrem devido ao encontro de águas subterrâneas aquecidas pelo magma com as rochas frias da superfície. Nessa imagem é possível ver uma espécie de piscina formada pelos geysers. A temperatura da água pode chegar até 90 graus. A sensação de estar nesse lugar é algo indescritível. Eu tive a oportunidade de colocar a mão no solo e a terra realmente é quente. E olha que a temperatura nesse lugar é extremamente baixa. Quando chegamos ao vale, aos geysers de Outátil, a temperatura estava em torno de 0 graus, mas é muito comum aqui temperaturas bem abaixo de zero. Bem próximo aqui dos geysers, existem algumas montanhas com neve, conforme pode ser visto na imagem. Então esse contraste da fumaça do vapor com as montanhas nevadas realmente é algo impressionante. Se podem acercar, chicos, se podem acercar. Os geysers de Outátil atraem a curiosidade do mundo inteiro. Confesso que nesse local foi onde eu pude encontrar o maior número de estrangeiros e de pessoas de diferentes países por metro quadrado. Eram chineses, japoneses, americanos, canadenses, brasileiros, ou seja, o mundo inteiro vem até os geysers de Outátil para conhecer essa maravilha da natureza. Tudo nesse lugar impressiona. O ar tem um leve cheiro de enxofre e o barulho do vapor saindo da terra é semelhante ao de uma centena de panelas de pressão funcionando. Importante destacar que a segurança desse local é muito reforçada e os guias que acompanham os turistas ficam a todo momento monitorando e reforçando o perigo que é uma eventual queda na água fervente dos geysers. No ano de 2015, uma turista belga se desequilibrou e caiu em um dos poços dos geysers de Outátil. A turista, que tinha 69 anos, infelizmente não aguentou os ferimentos, ficou internada durante um tempo na cidade de Calhama, mas veio a falecer. De lá para cá, todo o sistema de segurança do parque foi aprimorado para a segurança dos turistas. E esse nascer do sol é fantástico. E na volta para São Pedro de Atacama, aproveitamos a oportunidade para registrar algumas fotos com os nativos da região e também para conhecer um lago repleto de flamingos. É uma região excepcional, de uma beleza inigualável. E conforme nos explicou o guia, esse lago é um dos poucos do Chile que abriga essa espécie de flamingo.
São Pedro de Atacama vai ficando para trás. É preciso seguir viagem. E agora, rumo à cidade argentina de Salta. Nesse trajeto, nos deparamos com paisagens deslumbrantes. À nossa esquerda, ao fundo, o icônico vulcão Licancabur. O vulcão Licancabur está localizado na fronteira entre o Chile e a Bolívia e é famoso por seu formato cônico, quase perfeito. Com 5.920 metros de altitude, ele é uma das montanhas mais icônicas do deserto do Atacama. Uma curiosidade interessante é que em seu cume há uma lagoa considerada uma das mais altas do mundo, que permanece congelada a maior parte do ano. E neste trecho da estrada, a altitude já começa a produzir os seus efeitos. A temperatura cai drasticamente, pois estamos a 4.700 metros. E é possível perceber a diminuição de potência do motor. O deserto do Atacama, com toda a sua aridez e esse ambiente inóspito, ele é muito útil para que possamos fazer algumas reflexões. E foi exatamente isso que eu fiz durante boa parte da viagem. Ali, no pouco silêncio que havia no capacete, por conta do vento e o barulho da moto, mas ainda assim foi possível pensar sobre muitas coisas na vida. Sobre os problemas que eventualmente nós passamos, sobre a rotina atribulada de trabalho, de serviço, de compromissos. Então, é um bom momento para se pensar na vida, na família. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E estar no deserto e poder fazer boas reflexões estava escrito. Eu tinha que passar por isso. Minha eterna gratidão a Deus por me proporcionar viver essa experiência única. E à medida que adentrávamos o deserto, novas emoções e novas paisagens surgiam. Estamos aqui bem próximos já da fronteira do Chile com a Argentina. Lá ao fundo é possível já avistar a divisa, a placa que faz a divisa aí entre os dois países. Então pensem na emoção que é fazer aí mais uma fronteira de moto, conquistar mais uma fronteira. Uma emoção sem igual. Ao fundo é possível então
ver a aduana. O processo da aduana entre os dois países, o Chile e a Argentina, foi bastante simples e foi possível fazer em poucos minutos. Passaporte, documento pessoal, documento da moto foi o suficiente. Nesse momento nós estávamos em uma parada para abastecimento, momento em que eu aproveitei aí para fazer a filmagem de algumas lhamas que estavam ali soltas na estrada. Um outro momento também interessante foi quando nos deparamos aí com uma espécie de procissão. Não sei exatamente se era, uma procissão, mas talvez seja. Ou então uma manifestação. Mas é interessante, bem colorido, pessoal. Bem legal, bem diferente aí, no meio do deserto. E o outro ponto alto da viagem, que era muito esperado, são as Salinas Grandes, localizada aí na região noroeste da Argentina. É uma vasta, impressionante extensão de salinas que cobre aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados. Estão situadas aí entre as províncias de Jujuy e Salta. Essas salinas se formaram a partir da evaporação de antigas lagunas salgadas, deixando um solo branco e brilhante que contrasta com o céu azul, criando um cenário de tirar o fôlego. Esse local não é apenas um ponto turístico popular, mas é também uma importante fonte de extração de sal e lítio, contribuindo aí significativamente para a economia local. E aqui damos início a um outro ponto também muito esperado aí da nossa viagem, que é a travessia da Cuesta del Lipán e também visitar o famoso Cerro de Sete Colores, na cidade de Purmamarca. A Cuesta del Lipán e o Cerro de los Sete Colores são dois dos mais deslumbrantes pontos turísticos da Argentina. Eles estão localizados na região de Jujuy. A Cuesta del Lipán é impressionante pela sua beleza. É uma estrada montanhosa que serpenteia por paisagens áridas do deserto, alcançando altitudes aí de aproximadamente 4.200 metros. Este caminho sinuoso oferece vistas panorâmicas deslumbrantes, sendo um desafio tanto para os motoristas, os motociclistas, quanto para outros aventureiros em bicicletas, enfim. Realmente é uma região cativante e que atrai muitos aventureiros. E no momento em que estávamos cruzando a Cuesta del Lipán, nos deparamos com uma nuvem que trouxe bastante neblina e frio. E muito vento, inclusive dá para perceber na bolha da moto balançando com o vento. Foi nesse momento em que nós paramos para poder nos agasalhar. Foi necessário aí acrescentar um pouco mais de agasalho, de roupa, porque o frio estava muito, muito forte. Aí a temperatura estava em torno de 5 graus e a neblina realmente prejudicou bastante. De uma altura para frente não se via praticamente nada. Estamos nesse momento bem próximos do monumento, que é uma pedra que está fincada aí no alto da Cuesta del Lipán, um monumento que mostra a altitude de 4.170 metros. O monumento está ao fundo aí da imagem. Nós tiramos algumas fotos, registramos aí o momento. Esse monumento é bem popular. Muitas pessoas registram aí as fotos quando passam por ele. E conforme eu falei anteriormente, a neblina judiou bastante. A descida da Cuesta del Lipán foi muito prejudicada por conta dessa pouca visibilidade. Mas logo o tempo começou a abrir e nós tivemos aí a grata satisfação
de poder chegar ao Cerro de los Sete Colores em Pumamarca e ver essa maravilha da natureza, um espetáculo de montanha. A descida da montanha Cuesta de Lipan exige alguns cuidados importantes, como o uso do freio motor, por exemplo, para não sacrificar muitas pastilhas. Veja no GPS o zigue-zague dessa montanha. É impressionante como que a paisagem ela vai mudando repentinamente. Aqui nós estamos em uma transição entre o deserto e um outro bioma. A partir de Salta, o clima, as paisagens, tudo é muito diferente. Estamos aproximando nesse momento da cidade de Purmamarca, uma cidade impressionante pela beleza do Cerro de los Sete Colores. O Cerro de los Sete Colores, situado em Purmamarca, encanta os visitantes com suas camadas multicoloridas de rochas sedimentares, resultado de milhões de anos de processos geológicos. As tonalidades vibrantes do morro vão do vermelho ao verde, criando um cenário único e fascinante. E finalmente chegamos na cidade de Salta, Argentina, conhecida como La Linda, uma cidade fascinante que eu mostrarei detalhes no próximo episódio. Gente, esse Chaco argentino é uma savana, só pode. Um calor escaldante. E olha só a vegetação. Você não lembra a África? Pelo amor de Deus.